Hoje vou falar sobre o comunismo e, para tanto, não poderia deixar de usar o livro Revolução dos Bichos de George Orwell, que ilustra de forma ficcional a Revolução Russa, que deu início à União Soviética. Irei dividir minha explicação em dois momentos. O primeiro momento é o momento antes da Revolução. Começarei fazendo uma breve apresentação dos personagens e o que cada um representa. O Sr. Jones, ele representa um regime opressor capitalista e tudo de mal que os revolucionários pudessem colocar a culpa. Então, tudo de mal que os revolucionários achavam ruim, eles colocavam a culpa no Sr. Jones. Já o velho major, ele representa Lenin e Karl Marx. Ele que acende a chama da revolução. Em um acalorado discurso perante todos os animais, ele afirma que todos ali são vítimas dos humanos e que eles vivem em uma miséria extrema por conta disso. E que tudo que eles produzem são roubados pelos homens. Já Golias, por sua vez, é um cavalo forte, porém sem intelectual algum. Não tem uma opinião própria e se vê incapaz de discordar de qualquer coisa que os porcos dizem. Ele representa as pessoas fiéis à revolução e mesmo que comecem a discordar das atrocidades, eventualmente, não conseguem ter argumentos contra seus ídolos, pois já estão demasiadamente doutrinados ou então não se veem na capacidade de questionar os seus líderes. Benjamin é um burro que, entre todos os animais, é o único que consegue perceber os desmandos dos porcos e ter uma opinião própria. Mas seu caráter cínico e neutro representa a neutralidade política. E os animais, no geral, são a grande massa que são manipuladas pelos porcos. Agora, falando sobre a liderança da revolução, temos porco Bola de Neve, que é a representação de Trotsky, que na vida real era um idealizador da revolução, porém não tinha tanto prestígio como Stalin e acabou sendo morto por Stalin. E o porco Napoleão, que representa Stalin. Ele era mais prestigiado e mais linha dura, mas não quer dizer que Trotsky era paz e amor. Muito pelo contrário, os dois eram farinha do mesmo saco, só que Stalin era mais inteligente no quesito de política. Já o porco chamado Berro representa, ao meu ver, a máquina de propaganda e manipulação do regime. Até no próprio livro eles falam que Berro conseguia transformar o preto no branco, ou a mentira na verdade, ou a verdade na mentira, ia depender da ocasião e da necessidade do regime. Os três juntos criaram os fundamentos do chamado animalismo, que seria a base da revolução. Então eles começam a persuadir os animais e afirmam que quando implantada a revolução, todos os animais iriam conseguir e poderiam comer a quantidade de comida que quisessem. E após um discurso de Jones e dos seus capangas, os animais enfurecidos tomam o controle da fazenda e expulsam os humanos. Agora eu vou falar sobre o momento após a revolução. A primeira medida dos porcos foi outorgar 7 mandamentos, que iriam redigir a fazenda dali em diante. Os 7 mandamentos eram: o primeiro,
O que quer que ande sobre duas pernas é inimigo. Segundo, o que quer que ande sobre quatro pernas ou tenha asas é amigo. Nenhum animal deve usar roupas, nenhum animal deve dormir em cama, nenhum animal deve beber álcool, nenhum animal matará outro animal. E o sétimo, que é o mais polêmico de todos, e o que representa todo o animalismo, é todos os animais são iguais. Porém, de imediato, os porcos já começam a se favorecer de todas as formas possíveis. Em contrapartida, eles aumentam os trabalhos dos animais. E eles também vão criar um objetivo utópico a ser conquistado: a construção de um moinho de vento, que, segundo Bola de Neve, quando concluído, iria fornecer energia à fazenda e, consequentemente, os animais nunca mais teriam que trabalhar. Eu vejo nisso o mito que a esquerda sempre vai criar para tentar legitimar o seu regime. O moinho de vento, ele jamais foi concluído durante todo o enredo do livro, mas os porcos sempre incentivavam a sua construção. Mesmo cientes, eles sabiam que era impossível a sua conclusão. Mas eles precisavam incentivar os animais a trabalharem na construção daquele moinho, pois sabiam que sem aquele sonho tão distante na mente dos animais, mesmo eles sendo doutrinados, eles não aceitariam tais demandas. Então eles precisavam colocar um objetivo utópico que aparentemente era real, mas eles tinham noção de que nem 1000 anos depois eles conseguiriam fazer aquele moinho de vento por questões materiais, tecnológicas e práticas. Eu também vejo importante salientar o papel da manipulação feita pelos porcos, onde todas as vezes que os animais, um animal ou a maioria dos animais, começavam a se rebelar contra o regime, eles reincendiavam a vontade dos animais com um futuro melhor. Eles falavam assim: olha, se vocês... a gente tem que construir um moinho de vento. O futuro nosso é a construção daquele moinho de vento. Quando construído, a gente não vai ter que trabalhar mais e o moinho de vento vai fazer todo o trabalho pela gente. Mesmo sendo algo irreal. Esse é o papel da mídia na sociedade. Ela sempre terá os seus interesses políticos por trás do que ela passa e mostra para a população. Isso, com certeza, manipula quem não tem opinião própria. Uma fala que representa bem esse tipo de fidelidade incondicional que o personagem Golias tem é representado no seguinte trecho: se o camarada Napoleão diz, deve estar certo. Logo ele adotou a máxima: Napoleão sempre está certo. Porque ele sabe o básico do que ele defende. Então ele vai concordar com tudo com que os seus ídolos falam, mesmo que eles nem sabem o que aquilo significa. Os anos vão passando, os porcos começam a negociar com os humanos, começam a se vestir como humanos, a dormir em camas, a beber álcool e até mesmo matam outros animais. Então os porcos que eles outorgaram os 7 mandamentos foram os únicos a quebrá-los e a descumpri-los. As condições na fazenda
vai ficando mais degradante, mais miserável do que na época dos humanos. Os animais agora comem menos que a metade do que na época dos humanos. Mas eles não lembram disso, porque os porcos se encarregaram de mudar a história. Eles falavam assim, ó, hoje tá ruim, mas na época dos humanos era pior. É, muito pior. E os animais, besta, coitado, por eles se sentirem burro, eles não duvidavam, porque para eles o que os porcos falavam era verdade, mesmo não sendo. E eles são como humanos, os porcos, porém muitos mais cruéis. Muito, muito mais, e mais rígidos. E no final do livro eles alcunham um novo e único mandamento. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Os porcos se encontravam com homens no casarão que eles tinham para comer e jogar baralho. As criaturas lá fora olhavam de porco para homem, de homem para porco e de porco para homem novamente, mas já era impossível dizer quem era quem. Com isso fica claro que numa revolução comunista você será apenas a massa de manobra e provavelmente eu te dou 99,9% de chance que você não fará parte dos privilegiados, não fará parte do igual entre os iguais. E na realidade, um regime desse tipo ele é apenas uma obtenção de poder dos mais espertos, subjugando os tolos. Infelizmente, hoje em dia eu vejo que nas escolas e universidades a esquerda dominou completamente o aparato educacional. A doutrinação cultural, criada por Antônio Gramsci, chega a patamares históricos. Professores não mais ensinam a matéria, usam ela para criar revolucionários e não profissionais. Alunos de oposição, como eu, são a minoria. Também há os neutros, que concordam com o que eu defendo, mas não expressam abertamente. E percebem, mas não falam nada. E todos os anos se formam nas faculdades os Golias, que não têm opinião própria e que são manipulados pela doutrinação. Jamais irão contestar a revolução, mesmo que seja a falência da sociedade. E irão cada vez mais pregá-las. Então, Golias ensinam Golias que irão ensinar mais Golias. Cabe a nós não sermos neutros, não sermos como o burro na história e parar com essa doutrinação, lutar contra ela. Então, estude história, não seja neutro, não se torne um Golias. E leia o livro Revolução dos Bichos, porque você vai ter uma compreensão bem maior dessa minha explicação que eu dei aqui hoje. Boa noite.